não viemos à luz. O que nós vamos tratar? Os conceitos de trevas e luz nos estudos sobre a evolução. Então existem dois conceitos, palavras-chave, temas centrais dentro do estudo de evolução. É o conceito de trevas e o conceito de luz. Os dois conceitos já se tornaram lugar comum do meio doutrinário. O tempo inteiro a gente fala nas trevas, o tempo inteiro a gente fala na luz. Os nossos benfeitores são espíritos de luz. Porque ontem eu acordei azedo, acho que as trevas estão me assediando. Não é assim? Fulano desencarnou, foi para uma região de luz, o outro uma região de trevas. Então essas palavras, como caíram no lugar comum, se tornaram banais, foram banalizadas. O processo de banalização de um conceito é quando as pessoas passam a utilizá-lo sem compreender na essência espiritual. A banalização de um conceito ligado às escrituras é quando as pessoas falam daquilo, mas sem entender o que aquilo é na sua essência. E mais, na sua essência primordial, na sua essência quando foi aplicado pela primeira vez. Hoje nós vamos explorar esses dois conceitos. Dentro dos estudos sobre evolução, o que nós devemos de fato entender por trevas e o que nós devemos entender por luz? Correto, gente? Tudo bem? O primeiro material ao qual nós vamos recorrer para compreender esses dois conceitos é o livro de Gênesis. Nós vamos tratar do primeiro dia da criação, mais ou menos os primeiros 4 versículos do livro Gênesis de Moisés, do capítulo 1. E dentro desse primeiro dia da criação, esse primeiro momento do texto, que é a descrição do primeiro dia da criação, dali nós vamos tirar os elementos que nós precisamos para compreender o conceito de trevas e luz. Um alerta. Semana que vem, para quem for acompanhar os estudos de Gênesis lá no Portal C, semana que vem o aluno vai entrar nos primeiros versículos. Então ele teve aí 3 reuniões seguidas em que ele foi preparando o espírito, quem já está acompanhando sabe isso, foi preparando o espírito das pessoas para o estudo de Gênesis. Ele fez a cama, agora vai deitar. Próxima reunião ele já vai entrar no texto em si, vai começar a tratar das primeiras cenas do livro. Não estranhe se de repente algo que eu tenha falado aqui, ou muita coisa que eu tenha falado aqui, caso não seja explorado e abordado pelo aluno no estudo sobre Gênesis. Por quê? Porque Gênesis não é só um texto, uma produção literária. Gênesis é a principal ferramenta de decodificação de todas as escrituras. O texto de Gênesis de Moisés é um abridor de latas. Tem como abrir lata de sardinha sem instrumento? Sem uma ferramenta? Tem. Tem como você descompactar um arquivo lá no computador? Sem um RAR, sem um programa de descompartimentação? Não tem. Tem como abrir uma porta sem chave? Sacar um dinheiro no caixa eletrônico sem senha? Então Gênesis é mais do que uma produção literária, belíssima, extremamente competente, é uma ferramenta de decodificação. Praticamente todas as passagens bíblicas, tanto dos demais livros da Torá, Pentateuco, Mosaico, quanto do restante do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento e da codificação kardeciana, encontram em Gênesis a principal ferramenta de compreensão, os seus aspectos mais profundos, porque tem entendimento e tem entendimento. Quando você vai explorar um texto das Escrituras,
e quando eu falo das escrituras eu estou incluindo a codificação kardeciana, você tem várias camadas de compreensão. Para você ir nas camadas mais profundas, você tem que dominar essas ferramentas, né, esse texto ferramenta que é Gênesis. Tá bom? E eu vou utilizar os primeiros versículos de Gênesis como uma ferramenta para compreender a dinâmica evolutiva do plano mental. Então, é a evolução de tudo. Tudo evolui. Tem a evolução dos corpos, né? A evolução das espécies. Tem a evolução da botânica terrestre, a evolução dos animais, a evolução dos orbes. Mas aqui nós vamos tratar hoje da evolução do plano mental, do campo mental. Como é que as mentes se aperfeiçoam? Como? Ali, nesses 3 primeiros versículos de Gênesis, nós temos toda a mecânica de aperfeiçoamento da estrutura mental. Por ela nos complementou. Claro que você pode usar esses mesmos versículos para explicar a cosmologia, como se formou o orbe, pode utilizar como se formou o sistema solar, pode utilizar para como se formaram os primeiros seres na Terra. Gênesis é polivalente. Você usa aquilo para tudo que diz respeito à espiritualidade e à criação. Então, se o tema central hoje é criação, você tem que entender o que é criação. Porque na mentalidade popular, no vulgo, fica a ideia de que criação é uma coisa que aconteceu lá atrás. Deus criou, né? E Deus criou o céu e a terra. Vamos tratar disso. Aconteceu lá atrás e depois tudo que foi criado passou a existir e existe desde sempre. E Deus, no 7º dia, ele começou a descansar e ficou. Tá até hoje. Nunca mais parou de descansar. Mas Jesus disse que não é assim. Meu Pai trabalha até hoje e eu. Então a criação é um processo ininterrupto, permanente e eterno. Tudo está sendo criado o tempo todo. Ah, já sei, Deus está criando novos espíritos. Sim, mas também está me criando. A criação não cessa. Ah, Deus me criou e depois eu comecei a evoluir. Não. O que a gente chama de evolução é criação. Eu estou sendo criado. Eu estou sendo criado. Quando nós falamos de criação, é o processo de aperfeiçoamento. Eu virei anjo? Não. Então quem que está sendo criado através de mim? O anjo. E quando eu me tornar anjo, ali para frente a gente sabe o que vem. Mas a gente só sabe uma coisa: a evolução não. Deus vai continuar criando coisas a partir daquilo que eu for. Daqui a bilhões e bilhões de anos. Então a criação não cessa. Nós vamos estudar agora como é que se dá essa mecânica, esse dispositivo, essa engrenagem que opera um processo de aperfeiçoamento do campo mental, que é em si a evolução dos espíritos e que consiste em toda a manifestação criadora de Deus. Deus criando. O aperfeiçoamento do campo mental é Deus criando. Certo? Vamos lá? Então, o primeiro versículo de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que o Sonório explicava isso lá nos estudos sobre evolução, no sábado de manhã, lá em Belo Horizonte, na Rua Perdões, né? Padre Eustáquio, Padre Eustáquio, no Centro Espírita, Grupo Espírita Emmanuel.
Não, perdoe. Como que isso era trabalhado, abordado? Que ângulo do versículo? Porque tem inúmeros ângulos, desde que esteja alicerçado em literatura de peso, né? Vários ângulos a partir de literaturas que funcionam como âncora de sustentação. Fora disso é achismo, é chute. Eu acho que terra e céu ali é isso, e chuta. Não é assim que funciona. Então, os honores se baseavam na obra base, principalmente na obra do André Luiz, e dentro da obra do André Luiz ele tinha apreço por um livro em especial, quando o assunto era compreender a evolução. O livro do mundo maior, que é o que nós vamos explorar ao máximo hoje. A partir desses estudos, nós vamos compreender que os céus e a terra representam dois padrões espirituais. Então, o padrão é um conjunto de valores que passa a ser regra no comportamento. Isso é um padrão espiritual. Céus e terra são dois padrões espirituais. Um padrão é aquele padrão superior, é aquele que eu quero conquistar, é aquele que eu quero estabelecer, é um novo padrão, é um padrão ideal, é o ideal. E o outro padrão, terra, nós vamos chamar de padrão inferior, porque na evolução a inferioridade para Deus não existe. Porque o caminho não é sempre ascensional, então o olhar deve estar sempre erguido para aquilo que é superior. Mas e o padrão em que eu me encontro? O conjunto de valores, de virtudes e vícios que regem o meu comportamento hoje, nós vamos chamar de padrão transitório. Porque ele é transitório, ele está em trânsito, está em formação. Então são dois padrões. Terra é onde eu me encontro. Nós temos que entender a entrega. Os elementos todos eram extraídos da sua relação com a natureza. Terra é onde eu estou, e céu é o que está além. É o que está além. Então, em termos de padrão espiritual, terra é como eu me encontro. Não é o onde, é o quando, é o hoje. E céus é o que está além, é o outro quando, é o amanhã. Ficou claro isso, gente? É muito complicado. Terra e céus. Terra é a posição que eu ocupo, são os padrões espirituais que me caracterizam hoje, é onde eu me encontro. E céus são os padrões espirituais superiores, é o ideal de vida superior, são os valores espirituais elevados, que estão além e que precisam ser atingidos. Está claro isso? Por que nós chamamos a Terra de padrão espiritual transitório e não inferior? Porque a Terra era sem forma e vazia, era um caos. Aquilo que está bagunçado é o organizado em potencial. Quer um exemplo? Luciano, um dia eu fui te visitar, sua casa estava reformando, você lembra disso? O que era aquilo, conviver com aquilo? Caos. O caos. Entendeu? Sem forma, vazio, uma casa em construção. Quem já fez reforma em casa morando na casa, sabe do que eu estou falando? A reforma no centro, né? A parede derrubada,
Porque aquilo está em formação, está sendo composto, está sendo ordenado, está sendo organizado. Existe uma condição, uma realidade, é a casa de perto do ar. E existe um ideal, que é a casa reformada, pronta. A casa sem forma e vazia, em construção, é terra. Aquele ideal de casa pintadinho, organizado, tudo arrumadinho, aquilo é o céu. Outro exemplo, bolo. Você joga o ovo, joga a farinha, joga o leite, joga o açúcar. Quando você olha para a tigela, como é que é aquilo? Meleca. Uma meleca, não é? Você começa a misturar, isso vai dar. Primeira vez que você vai fazer bolo, isso não vai dar certo, não. É a meleca. Aquilo é sem forma, vazio. É um caos, é caótico. Aí você põe no forno, vai assando, vai ficando bonito, vai ficando cheiroso, né? Isso, vai tomando forma, aí você tira, você decora, põe calda, põe cereja, não é assim? O bolo não é um problema. Mas quando fica pronto, você olha aquilo e fala, puxa, isso é o céu. E todos aqueles elementos misturados dentro da tigela, da batedeira, a terra. Agora ficou claro? A palavra que aparece em hebraico é torvavor ou vapor, dependendo da pronúncia. É o caos, é a obra inacabada, é aquilo que está em formação. Por isso que nós chamamos de terra, padrão espiritual transitório. Nós não somos isso que apresentamos no comportamento e na convivência com as pessoas. Nós estamos assim, provisoriamente, de forma transitória, em trânsito, em formação, sendo criado. Nós estamos sendo criados. Ainda. Está claro isso? E Deus criou os céus e a terra, ou seja, Ele criou um mecanismo evolutivo. Nós temos a terra, condição do espírito, e aquilo não é permanente, é transitório, porque ele está em trânsito para algo que é superior, que é os céus. O porquê que terra no singular e céus no plural não vamos ver, tá bom? Segundo versículo. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, eu tenho o céu, eu tenho a terra, e entre o céu e a terra eu tenho abismo. O abismo é a distância, aquilo que me separa do ideal superior, é aquilo que me separa daquilo que eu devo ser um dia. É o abismo. Então, véus, escamas, é aquilo que está no meio do abismo, sobre a face do abismo. É aquilo que impede a terra de ser afetada, tocada pelos ideais superiores. É um véu. Aquilo que cobre, aquilo que oculta. O abismo é a distância psíquica entre os dois padrões. Então, vamos explicar isso melhor. Você tem um ideal superior de vida. Uma vida pautada na humildade, na paciência, na serenidade, na compaixão, na indulgência, no otimismo, na alegria, no trabalho edificante, na disciplina com o verbo, na benevolência com o olhar. Isso tudo é céu, é ideal superior. E você tem uma realidade. Terra. Conversa demais. Olha para cá com malícia. É impaciente. É intolerante. É tristonho. É melancólico. É leviano. Quem vive num padrão transitório desses
pode ser tocado, sensibilizado pelos ideais superiores ou não. Pode ser comovido, pode ser arrebatado pelos ideais superiores de vida ou não. O que impede que esses ideais superiores de vida nos toquem, nos sensibilizem, nos arrebatem? Os véus. Aquilo que está no entre, aquilo que encobre, que oculta, que impede a visão. Estou falando do olho da carne? Hoje não tem nada literal aqui, tudo aqui é simbólico. Estamos falando dos olhos da alma. Eu pego o Chico Xavier, vamos imaginar como o Chico estava em carne, até 2015. Pego o Chico Xavier e pego o Luiz Elias. Grande parte das coisas que o Chico fazia, quando o Luiz Elias era um cão chupamano, pior que já era, o Chico fazia e aquilo não significava nada para o Luiz Elias. Porque entre o meu padrão espiritual, terra, transitório, e o padrão espiritual do Chico, céu superior, elevado, tem uma distância psíquica. E no meio dessa distância psíquica, véus, escamas. Vem um pulo do gato, gente. A gente imagina esse véu, essa escama, como algo que está além de mim. Quem pôs isso em mim? Que me impede a visão. Onde é que estão os véus, as escamas? Em cima do Chico? Cobriram ele? Os olhos. Como é que vira? Como é que surge a escuridão, né? Quando a luz está acesa? A luz está acesa. Como é que se apresenta, que se afirma a escuridão para mim? O que eu preciso fazer apenas? Fechar os olhos. Pálpebra é escama, é membrana. Olhos fechados, é o véu. Pronto, escuridão. E para que eu contemple a luz que brilha ao meu redor, o que eu tenho que fazer? Abrir os olhos, rasgar o véu, arrancar as escamas. É isso. Vai passar bem. Então havia trevas na face do abismo. Existia um véu. Existia escamas, membranas, obscurecendo, obstruindo a minha contemplação dos céus. A terra, a partir de então, não pode ser tocada pelas luzes do céu. Está claro isso, gente? Podemos avançar? Bom. Aí Deus ignora um pouco, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espírito de Deus. Algumas traduções vocês vão encontrar o sopro de Deus, né? E às vezes o sopro de Deus andava pelas águas, por sobre as águas, né? O vento de Deus, porque rua, né, o Haroldo comentou isso outro dia, eu comentei na palestra da Emerge, rua é vento e espírito. Espírito é manifestação de existência, a manifestação do ser. Espírito de Deus é a presença de Deus, é Deus sendo, é quando Deus é, quando Ele nos lembra de que Ele existe. Por que pairando sobre as águas? Nos estudos do Velho Testamento e do Novo Testamento, água é agente de transformação. Região que é desértica, chegou a água lá, o que ela vira? Solo irrigado. Solo irrigado, chegou muita água ali, o que vira? Pântano. Não é assim? O vale está seco, chegou a água.
rio, inundação, muda tudo. O Tom Jobim, na música, diz: chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Água é agente de transformação. Então o Espírito de Deus, a presença de Deus, a existência de Deus, pairando sobre as águas, é fazendo as coisas se modificarem, se transformarem. Aquilo que é algo virá outra coisa. É fazendo e acontecendo. Modificando as estruturas, mudando os rumos, redirecionando os caminhos. É Deus agindo, interferindo na criação. Né? Nas últimas reuniões, o Gênesis, do Portal C, a gente falou: olha, Deus não só cria, mas Ele interfere na criação. Ele interage com a criatura, conduz, transforma e modifica o tempo inteiro. Criar isso é transformar. Por isso, o Espírito de Deus pairará sobre as águas. Como nós estamos falando sobre a dinâmica evolutiva do campo mental, então Deus, a presença de Deus pairando sobre as águas, é Deus nos conduzindo a circunstâncias, situações e a convivências que nos obriguem a transformar. Às vezes que nos constranjam a processo de transformação. É modificando as nossas estruturas mentais e aperfeiçoando os nossos padrões de existência, os nossos critérios de convivência, os nossos valores, mudando tudo, sacudindo a poeira. Presença de Deus atuando e interferindo. Bom, agora eu fiz um gráficozinho que vai ajudar a gente a visualizar tudo que foi comentado. Porque logo que a presença de Deus se manifesta pairando sobre as águas, no livro Gênesis, ele dá a primeira ordem. O verbo dele se manifesta pela primeira vez em Gênesis. O que ele diz? Que haja luz. E houve luz. Que haja luz. E houve luz. Então aqui, ó, fiz um gráfico mostrando. Terra é onde eu me encontro em termos de padrão espiritual, é o meu momento mental. Céus, o ideal superior, o propósito superior de Deus para a minha existência. O céu querendo atuar, sensibilizar, arrebatar a terra, porque evoluir aqui é quando a terra espelhar o céu. Na música Chicos, o Gladstone usa um verso que ele diz: a terra espelha o céu. Em Francisco de Assis e em Francisco Cândido Xavier, a terra espelha o céu. Esse padrão espiritual transitório se transformou nesse padrão espiritual superior. Porque em grande parte da humanidade terrena impera a escuridão. Porque na face do abismo, na distância psíquica que separa um padrão do outro, se apresentaram camadas de obscuridade. Um rancor profundo que eu tenho por uma pessoa é um véu, uma camada do véu. A sede que eu tenho de conquistar cargos e salários, outra camada do véu. Luiz, então posso falar em termos de vibração? Também. Isso. Porque aí depois, essas camadas, olha que interessante, ótima pergunta. Gente, pode levantar a mão e perguntar, viu? Essas camadas, elas se manifestam, além da forma psíquica, também uma forma vibratória. Então, nós vamos trabalhar com um versículo que fala na passagem de Paulo Estevão em que o Ananias precisou dar um passe no Paulo para que ele voltasse a enxergar, né?
E aí o narrador bíblico, nós vamos ver esse trechinho, escreve que é como se tivessem caindo dos olhos dele, que escamas, camadas do véu. Então, o ódio que ele tinha pelo Estevão era uma camada, era um véu. A posse que ele sentia sobre Abigail, outra camada. A vaidade que ele tinha de ser doutor da lei, outra camada. Entendeu? Então são camadas. Quanto mais camadas, mais denso é o véu. Ou seja, mais resistência ele oferece à ação das esferas superiores. Aí eu começo a arrancar as camadas. Rasgo um véu. Depois rasgo outro véu. Depois rasgo outro véu. O que eu vou ter? Na distância psíquica, livre acesso. Aí sim, os padrões superiores começam a afetar os padrões transitórios, tanto que aos poucos esse padrão transitório se torna um padrão superior. Vamos lá, aqui no exemplo que eu dei do Aloysio Chico Xavier. Enquanto o véu estava na minha vista espiritual, no meu olhar espiritual, o Chico movimentava, fazia tudo aquilo que ele fazia de espetacular, e eu não me sensibilizava aquilo. Quantas e quantas pessoas conviveram perto com o Chico e aquilo não importava para elas? Ele ficou bobo, essas coisas. Escuridão, isso é trevas. Aí uma série de eventos, situações, ocasiões, às vezes dolorosas, desafiadoras, Deus agindo, Deus sobre as águas, interferindo na criação, foi arrancando as escamas. Até que um dia eu passei a olhar para o Chico, era o mesmo Chico, fazendo as mesmas coisas, só que um dia eu olhei para o Chico e o céu foi refletido na terra. E aquilo me comoveu, e eu chorei. 20 anos convivendo com o Chico, nunca me emocionei. Um dia eu vi ele fazendo as mesmas coisas e aquilo passou a me sensibilizar. Luz. Isso é luz. Influenciar diretamente os ideais transitórios, de modo que os ideais transitórios, pouco a pouco, lentamente, se transformem nos ideais superiores. Entenderam? Isso é evolução. Para por aí? Não. Deus é mais invocado que a gente imagina. Ele vai criando umas coisas mais complexas para ficar divertido, né? Senão não fica divertido. Olha só. Então a passagem em Apocalipse, capítulo 21, o povo lê e vem, né? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Olha como é que funciona. Estou aqui no padrão espiritual que eu apresento hoje, com os meus vícios, minhas chaturas, minhas implicâncias, meu azedume, meus medos, minhas frustrações, tudo, pacote completo. Esse é o meu piso espiritual. Arranquei o véu. A vida foi arrancando esses véus, né? Porque Deus não espera a gente ter muita iniciativa da vida. Ele dá um tempinho para a gente se mobilizar. Se a gente não se mobiliza, ele age, cutuca, né? Então vai arrancando os véus, até que esse padrão primeiro, né, esse piso espiritual, atinge o primeiro céu, que é o teto, que é onde eu queria chegar. Só que a evolução não para aí, porque esse teto espiritual, esse primeiro céu, vai ser a nova terra, o novo piso para um novo processo evolutivo, para um novo céu, um novo teto. Olha a escada, gente. Vai desaguar na questão número 100 dos espíritos. A escala espírita, não é assim? Escala espírita? O que é escala? Latim. Escada. Os músicos sabem disso. Escala quer dizer escada. Um degrau, depois outro degrau. Então, o que é hoje para mim é o céu. Na verdade não é só céu, é o primeiro céu. Esse primeiro céu vai se tornar piso para uma nova ascensão.
para um novo processo de ascensão, onde eu terei um novo céu a ser alcançado. E quando eu atingir esse novo céu, parou a evolução? Não, ele vai ser um piso. Casa de vários andares, difícil prédio. Quem está no primeiro andar, olha para cima, o que aquilo é? Teto. Mas e para quem está no segundo andar? O que o meu teto é para ele? Piso. Ficou claro isso? Evolução. Não cessa. Aí o senhor Honório falava assim, ó, gente, evolução funciona assim. A gente estende a mão para segurar na mão de quem tem em cima. Aí ele puxa a gente. Na hora que a gente sentir que ele está puxando a gente para cima, a gente pode esticar a mão para pegar o de baixo. Né? E assim vai acontecer. De cima, puxa de baixo, puxa o de mais embaixo. Aí vai evoluir. Isso é Gênesis. Isso é Gênesis, nos primeiros 3 versículos. Quer dizer, isso é um olhar sobre Gênesis, nos primeiros versículos. Quinta-feira que vem, não percam, 8 horas da noite, né? No canal do YouTube do Ser, ou então no próprio site do Ser, vocês vão lá, vão ver. O Haroldo, com certeza, ele vai extrapolar, vai muito além disso, porque ele tem muito mais recursos. Oi? Então, coincidência ou não, eu cheguei agora de viagem e ouvi uma palestra do Haroldo que me chamou a atenção pelo tema, que ele trabalhava sistêmica. Mas assim, eu acho que vale a pena, principalmente os mais jovens, mas todo mundo dá uma olhada, porque o nome da palestra, se não me engano, é essa, é a visão sistêmica como forma de solidariedade, de cooperação. Isso, mas assim, tá fantástico, até para fazer esse link, porque ele trabalha com a física quântica, com esse novo paradigma que nós estamos vivendo, essa transformação da ciência, que não é só uma questão religiosa, é científico, isso está acontecendo, Deus está agindo. E essa questão da solidariedade. Fiquem atentos para tudo que nós estamos falando nesse estudo de hoje. Nós vamos ter mais 4, mas esse hoje é o principal. Porque em 2016 nós vamos fazer o seminário no Ser, Pensamento e Vida. Então, aqui, as abordagens do Haroldo no estudo Gênesis, as minhas abordagens aqui no estudo da evolução, tudo vai desaguar no seminário Pensamento e Vida. Dentro do Pensamento e Vida tem um capítulo. Todos esses capítulos do Pensamento e Vida estão sendo abordados hoje, mas tem um que se chama cooperação. O Emmanuel é categórico. Cooperação é a lei da vida. Cooperação é a lei da vida. Por quê? Porque apesar de ter feito esses gráficos que dão uma ideia de altitude, né? De baixo e alto, é claro que nós não estamos falando de terra e céu do ponto de vista físico. Nós estamos falando de padrões. Então, como é que eu contemplo os ideais superiores do céu que eu quero alcançar? Através da luz de outro. Entendeu? À medida que eu vou arrancando as escamas do meu olhar espiritual, eu passo a enxergar quem brilha. E a luz de quem brilha passa a ser o meu ideal, passa a ser a minha referência, o meu paradigma. Isso é cooperação. Então, se hoje eu já consigo irradiar alguma luz íntima, eu tenho que ficar atento para aqueles que estão na minha retaguarda espiritual e que já estão conseguindo retirar os seus véus e perceber a minha luz íntima. Eu passo a ser referência para ele, referência de claridade espiritual. Entendeu? Isso é cooperação. Então, começando a entender o nome da aula, qual foi a ordem que Jesus deu? Qual foi? Brilhe a vossa luz. Porque tem gente que tem 10 camadas, mas já conseguiu tirar 2, já consegue ver um vulto de claridade. Ele vai tatear ainda, né? Com dificuldade, mas a sua claridade já vai ser guia para ele. Já vai ser luzeiro, mas isso é alguns trechos de Gênesis, mais para frente, né? Então, esse é o processo que nós estamos abordando. Processo de iluminação.
Paulo Estevão é mais detalhada, mas é dos apóstolos que levou para valorizar o versículo, né? Lucas vai dizer assim, ó, logo lhe caíram dos olhos espirituais, como que umas escamas, camadas, crosta, casca, remela. Sabe quando você está com conjuntivite? Fica aquela remela, né? O olho fica pregado, você não consegue enxergar nada. Não consegue abrir o olho. Existe essa secreção que é fruto da nossa antipatia, das nossas aversões, da nossa malícia. Isso tudo vai produzindo secreção que obscurece a visão espiritual. Paulo chega a Damasco espiritualmente cego. Espiritualmente cego. Foi o passe do Ananias que fez ele voltar a enxergar? O passe do Ananias trouxe de volta a visão física, porque a visão física foi imposta pelo Cristo para que ele refletisse sobre a sua cegueira espiritual. A perda da visão física era uma dica que Deus deu: ó, você está cego da alma. Mas o que é que foi arrombando as camadas que impediu a visão de Paulo? Primeiro, a morte de Estevão, o choque ao descobrir que ele tinha matado o cunhado. Depois, o desencarne de Abigail. Primeira separação matrimonial, né? Já eram noivos. E depois a própria desencarnação dela. Na viagem de Damasco, quem leu Paulo Estevão com um pouco mais de atenção, percebe que Emmanuel, nas páginas anteriores à visão do Cristo, na porta de Damasco, descreve o estado de espírito de Paulo. Ele não queria comer, não queria dormir, acabrunhado, chorando, melancólico. Era um processo de rasgando os véus. Agora, Ananias foi o primeiro luzeiro na vida de Paulo. Foi a primeira lâmpada acesa, a primeira candeia acesa, depois que ele passou a ver. Cessou a evolução ali? Não. Ele passa a ver, passa a ser influenciado, afetado pela luz do outro, mas depois aquilo, pessoal, tem mais 30 anos de reforma íntima. Reforma íntima. Porque a terra era sem forma e vazia. A obra estava inacabada. Até virar céu, leva um tempo. É isso. Assim, glória a Mateus, versículo 8: brilhe vossa luz diante dos homens. Isso aí possivelmente foi o que Cristo disse para Ananias. Porque nem os apóstolos nem Paulo Estevão descrevem como é que foi o encontro de Jesus com Ananias. Mas Ananias pensou: o Senhor me apareceu e disse que era para vir aqui socorrer. Possivelmente o que Cristo falou com Ananias foi isso aí: Ananias, brilhe vossa luz diante de Paulo, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Onde é que nós contemplamos Deus, encontramos com Deus? Nos ideais superiores. Nos ideais superiores. Olha lá, a gente vai encontrar ele. E agora vamos chegar no mundo maior. Vou até tomar uma água, deixa vocês respirar. O título do livro. Olha só, André Luiz é médico. A gente fica com a ideia de que médico só clinica. Mas André Luiz era um especialista em literatura médica. Ele escrevia sobre a medicina espiritual com muita competência. E um dos campos da medicina espiritual é a compreensão dos mecanismos, dos dispositivos de aperfeiçoamento do campo mental. Então, quando André Luiz escolhe para título de uma obra
no mundo maior, não é uma frase que ele achou acaso, achou bonitinha e mandou na capa dele. Não é mundo físico. E ele também não está falando de dois planos espirituais, dois planos da vida, espiritual e físico. Não é. Essa descrição ele faz no nosso lar. No mundo maior, ele está falando da vida mental. Porque a vida mental, ela vive processos de expansão. Quando é terra, é restrito, é atrofiado. À medida que vai se assemelhando mais aos referenciais do céu, vai expandindo. Então, quando é terra, é um mundo menor, mais limitado, em termos de abrangência psíquica, de compreensão da vida e do amor de Deus. À medida que a terra vai tomando forma e conteúdo, deixando de ser caótica, ela vai ampliando a compreensão de Deus e da vida. E o campo mental vai se tornando um mundo maior, mais amplo, mais abrangente, mais expandido. No mundo maior é isso. Mas como é que você tem certeza disso, Luiz? Primeiro que é um livro, né? Tem um terceiro capítulo que é um capítulo estratégico, que se chama Na Casa Mental. O espírito instrutor Calderaro explica exatamente como é que se dá essa dinâmica de expansão. Expansão e ascensão. Expansão e ascensão. Mas o que mais me chamou a atenção nesse livro para o estudo de hoje, primeiro foi uma dica que o Emmanuel dá no prefácio. Olha o título do prefácio do Emmanuel: Na Jornada Evolutiva. É o que nós estamos estudando. Então esse prefácio, de todos os prefácios do Emmanuel, com certeza é o mais relevante para os nossos estudos do sábado aqui à tarde. Na Jornada Evolutiva. E o Emmanuel diz assim: se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta palidez dos museus, placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias inacessíveis, imortais, morredoras. Então, são processos. É como se, nessa relação céus e terra, e agora vocês já sabem por que é terra no singular e céus no plural, porque o piso que eu piso, depois que eu consigo a ascensão, ele morreu. Não existe retrocesso na evolução. Então, abaixo de mim, eu só tenho um piso, o transitório, que eu me encontro. Antes disso, não importa mais. Lança a mão do teu arado sem olhar para trás. Só importa o que está além. E aí sim, é um teto só? Não, são vários. Céus, no plural. Então, um piso, o que eu me encontro, o que eu pisei antes não importa mais, só importa o que vem além. Agora, esse processo é lento, porque dentro do abismo que me separa do próximo teto, do próximo céu, dentro desse abismo, ali já existe uma subdivisão de momentos. Num primeiro momento, é a luta para se livrar dos véus. A luta para que a espiritualidade superior, que os ideais de vida espiritual passem a me comover e sensibilizar. Esse é mais ou menos o ponto em que aquele que tem, por exemplo, que se comove com a letra santa, com a literatura espiritual, já se encontra. Mas a partir dali existe o processo de formação da Terra, para que ela se torne céu.
não cessa. Grande parte da humanidade vive em profunda treva, em profunda escuridão. Não tem a menor sensibilidade para os ideais de vida superior. Vivem de olhos fechados. Uma outra parte da humanidade já abriu os olhos, já contempla a luz, já se sensibiliza para a luz. Mas o Chico falava assim, era interessante, porque o Emmanuel falava isso através dele, e o Chico depois comentou isso várias vezes. Ele falou assim: a doutrina espírita, gente, é que nem uma lâmpada acesa numa casa bagunçada. Quando a lâmpada está apagada, a casa está bagunçada e você está tudo certo, porque você não está vendo a bagunçada. Aí você acende a lâmpada, a casa se ilumina. O que você vê? A casa bagunçada. E agora? Mãos à obra. Mãos à obra. Só porque acendeu a luz, a casa está arrumada? Não. A luz acendeu. Agora mãos à obra. Organizar tudo. Pôr ordem. Casa mental. Luiz, eu estava com uma dúvida assim, bem primária. Eu falei, embora seja uma pergunta que a gente ouve muito e sempre responde, no sentido assim, a gente ouve muito o quê? Então, e aquele espírito que caiu, né, que está em queda, que está, né, na zona inferior, que caiu, a queda. A gente fala, não, mas não tem retrocesso. O espírito não regride, né? Você fala isso. E aí, você falando, porque essa pergunta de novo, mas peraí, tem hora que parece que a pessoa viu a luz, às vezes você falou da casa, essa analogia. Viu a luz, só que a hora que olhou para a bagunça, não deu conta de organizar. Está com dificuldade, mas isso é normal, né? É normal. Dependendo da bagunça, você leva um dia para arrumar. Dependendo da bagunça, você leva uma semana. E aí parece que caiu, mas na verdade não é. Isso não é que caiu, é que a faxina está acontecendo. Volta naquele versículo. A terra era sem forma e vazia. Torro, vavor. Torro, vavor é isso. É a obra incompleta, causa absoluta. Você vai pondo ordem aos poucos. Vai, né? Arrumou uma coisa, tem as outras na sua relação com o dinheiro, mas a sua relação com o sexo ainda está bagunçada. Ah, fulano é um homem tão honesto, tão direito para lidar com o dinheiro, mas nunca imaginei que ele ia aprontar assim com a esposa. Ah, ele já tinha, né, arrumado a casa no que diz respeito ao guarda-roupa, mas ainda faltava a gaveta, a mesa da cozinha. Tinha coisa para ser arrumada ainda, né? Vai arrumando aos pouquinhos. Bom, e daqui em diante nós vamos para o segundo capítulo do livro Mundo Maior. O André Luiz, junto com o Calderaro, agora eu esqueci o nome do outro. Eu Não. Antes? Um parceiro dele, agora ele fugiu o nome. Junto com o Calderaro, eles vão para uma campina, espécie de um campo muito bonito, né? O André Luiz até falou: olha, eu tive a sensação de estar de novo num daqueles lugares maravilhosos do plano físico. Por quê? Porque eles foram para uma região que permitia a aproximação de encarnados que haviam se libertado, se emancipado do corpo físico. Então, o André Luiz fala que era em média uma assembleia de 1.200 pessoas reunidas nessa campina, acomodadas, né, no jardim. Dessas 1.200, umas 80% dessas pessoas eram encarnados que estavam lá durante o sono físico. Depois a gente fazia oração, dormir bem, para fazer uma leitura antes de dormir, porque aí, emancipado do corpo, a gente tem às vezes a bênção, a dádiva de ter um encontro desse. Porque essas pessoas se reuniram ali para escutar a palavra de um sábio da espiritualidade. O André Luiz até se surpreende, que achou que ia ser um venerando, né? Ó, o André Luiz, o lado judeu do André Luiz, já imaginava alguém de barba branca, que nem o Clarence, né? Mas aparece um homem até jovem, né? E aparece ladeado com alguns, né, assessores, e era uma celebridade no mundo espiritual. E ele vai palestrar. Ele vai palestrar para essas pessoas. E aí nós temos, então, esse capítulo espetacular, que é a predição do Eusébio. O nome dele era Eusébio. E ele vai falar para essas pessoas. O que caracterizava aquela assembleia? Espíritos
que já se sentiam afetados pela vida superior, mas que ainda tinha muita coisa para arrumar na própria casa. Tinha muita coisa para reformular no seu piso espiritual, nos seus padrões espirituais. E ele começa dizendo assim: a chama do próprio coração, então a chama, brilhe vossa luz. A chama do próprio coração, convertida em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha para a senda redentora e lúdica. Então, primeiro chama a atenção para coração. Por que ele fala coração? Porque só uma coisa me desperta para a necessidade de aperfeiçoamento espiritual: sentimento. Sentimento. Não é cérebro, não é raciocínio, não é cultura livresca, é sentimento. O espírito só desperta para a necessidade de botar ordem, de reformular seus padrões espirituais, quando o sentimento amadurece. Enquanto os sentimentos ainda são endurecidos, ainda são obscuros, enfermos, ele permanece com o mundo íntimo caótico, ainda que desperto, né, vidente para as luzes superiores. Ainda assim, se o coração não se enterneceu, não amoleceu um pouquinho, não se mostrou mais flexível, não saiu do lugar, permanece a função. Mistério espiritual. O que é esse mistério espiritual? Aí nós vamos lá na Gênesis de Allan Kardec, no capítulo 1, né? Caráter da revelação espírita. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu, olha o véu, que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Então, o Eusébio chama de mistério espiritual. Allan Kardec primeiro chama de mistério do seu destino. E depois ele reforça. Lá no capítulo 18, Sinais dos Tempos. É demasiado efêmero no presente. Ela, a alma, sente que mais ama pelo seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir no ou outro o mistério da sua existência e adquirir uma consoladora certeza. Então, mistério espiritual, mistério do seu destino e mistério da sua existência. O que é esse mistério? É aquele mistério que estava na cara e que a gente não se tocava nele. Eu não sou um corpo, eu sou um espírito imortal. Ah, mas eu já sabia. Mas vive como espírito imortal? Esse é o pulo do gato, moça. Viver em espírito, Paulo fala isso em todas as cartas. A vida em espírito. Viver em espírito é viver plenamente consciente de que a experiência física ela tem um caráter transitório. Eu sou um espírito imortal. Eu não vim aqui para acumular. Eu não vim aqui para crescer profissionalmente. Isso pode até acontecer, mas não é o que eu vim para fazer. Eu sou um espírito eterno, cuja experiência antecedia o berço e avançará além do túmulo. Viver atento para isso. Mas todo mundo, no plano físico, ainda isso é um grande mistério. As pessoas não vivem como se fossem espíritos imortais. O ódio se fundamenta nisso. Ah, você viu aquele crime hediondo? Como é que pode? É um verme, é um monstro, é um cravo. Olhos de quem ainda não descortinou, desvelou, revelou esse mistério. Porque
Porque não entende que aquele monstro é um espírito imortal, em trânsito. Que o piso espiritual dele é transitório. Que ele um dia, cedo ou tarde, vai atingir o teto espiritual, vai atingir os céus, vai atingir o ideal de mundo superior, como todo mundo. Então por que eu vou odiar? Eu já fui o que ele é. Eu já pisei no chão que ele pisa. Eu já fui essa terra. Isso é evolução. E aí nasce a solidariedade. Agora, enquanto nós não acordamos para essa realidade da imortalidade da alma, a gente não avança nisso não. Acho que eu perdi errado. E aí o Eusébio passa a falar então da cegueira espiritual. Ele diz assim: choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas, ao perder no túmulo os olhos efêmeros. Genial! O Eusébio aqui ele explica a palestra para a gente. Porque ele associa trevas à perda dos olhos. Ou seja, trevas não é ausência de luz, trevas é cegueira. Trevas é ausência de visão. Quando Deus disse, no primeiro dia da criação, haja luz, nunca mais faltou luz no universo. O que faltou aos homens que vivem em trevas? Faltou? Fecharam os olhos. A luz pode estar irradiando. Se fechou o olho, é escuridão. Ele está falando disso. Como que apreciável a paisagem da vida, a luz do sol, displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Todas as oportunidades. Que oportunidades são essas? A luz de outros brilhando para mim. Porque eu só sinto a necessidade de acender a minha lâmpada, o meu coração, quando eu vejo algum coração brilhando. Mas se eu estou cego, eu estou vendo o coração dos iluminados brilhando, então não acho que seja necessário acender. Eu não sei o que é luz. Eu não sei o que é luz. E aí nós vamos agora para o estudo de caso, né? Já partindo para o final. Quem lembra aí do Andero de Oviedo, no livro Renúncia? Lembra dele? Andero de Oviedo, apaixonado pela Margarida Villamil, né? A Madalena, Margarida era a mãe espiritual dele, né? A mãe da Madalena. Então, apaixonado pela Madalena Villamil, que era esposa do Círio da Vencor, paz de Alcílio. E aí ele queria separar o casal, se junta lá com a Suzana da Vencor e separa o casal. Além disso, de quebra nas horas vagas, ele ia na África, capturava africanos, chicoteava, prendia, matava, torturava, vendia e vivia, se enriqueceu com o sofrimento de prisioneiros africanos. No início da colonização da América. Então era traficante de escravos e destruiu a vida do Cirilo da Vencor e da Madalena. A história desse sujeito. Qual que era o padrão espiritual dele? A terra, o piso que ele pisava, o pior possível. Os padrões espirituais dele eram horrorosos. Egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, cólera, arrogância, eram os padrões espirituais dele. Desencarnou. Porque no desencarne, o Emmanuel vai dizer isso no Pensamento e Vida, um capítulo chamado Morte. Quando desencarna, você se livra de toda a maquiagem, de toda a parafernália física que te dá uma falsa ideia de que está tudo bem. Sou bonito, ele é muito bonito, bem vestido, rico, saudável. Desencarnou, isso tudo desaparece. Aí eu vou ter contato com a minha terra, com o meu piso espiritual, com o meu padrão espiritual. E ele teve contato com isso. Em região de sombras, claro, compactas,
Seu espírito reparava com lágrimas de compulsão a inconsciência de outrora. Azorragado pelo remorso, tinha a impressão de estar mergulhado em noite infinda, no gordo imenso de insondável abismo. A face do abismo. A face do abismo dele, escuro. E aí, como é que isso se expressa do ponto de vista espiritual? Escoados mais de 700 dias de incomensurável amargura, certa vez rogou a Deus, com todas as velas do coração, lhe permitisse uma esmola de luz. Esmola de luz. No seio das trevas que o envolviam, recordou a figura do Cristo, e jamais procurara entender na terra, e chorou com nunca. E as escamas? Aí nessa hora, só na hora de falar luz imperecível, vai comentar o bem-aventurado os aflitos. O pranto é um processo de limpeza da visão espiritual. Por que a gente chora? Para lavar os olhos, a alma. Aí, é a água complicada, sabe? Né? Então, no exemplo do conjuntivite, né? Você pinga a água complicada e lava tudo, não é assim? Lágrima é a água puricada da alma. Depois de assim recorrer com a humildade de quem suplica saturado de inútil desespero, viu pela primeira vez destacar-se na treva um círculo de claridades confortadoras. Olha só. A Margarida Villamil, a benfeitora dele, estava lá ao lado dele o tempo inteiro. Mas ele não via a claridade dela. Por quê? Sério. Na hora que o pranto lavou os olhos da alma, aí ele viu. Tomado de assombro, sentiu que alguém se aproximava em seu socorro. Mais alguns instantes e o espírito de Dona Margarida tornava-se visível. Aí ele viu. Então, o nosso compromisso na evolução, nesse estágio em que nós encontramos, nesse piso em que nós encontramos, é ter em mente dois propósitos de consolidação, de sedimentação de valores. O primeiro propósito é o da iluminação. Eu tenho um compromisso com a retaguarda. Porque eu sou beneficiado, afetado pelas luzes de quem reflete ao meu redor os ideais superiores, os céus. E o segundo compromisso, o da eternidade. Esse processo nunca cessará. Ele é perpétuo, contínuo e ascensional. Falávamos a nós outros, falávamos a nós outros que sentis a sede do universalismo, anônimos companheiros da humanidade, que se esforçam por emergir das trevas para a luz. Nosso ministério, nosso compromisso, nosso dever é de iluminação de eternidade. Faz, pois, mistério, assentamos o coração e a mão fraterna à frente do serviço. Então, a eternidade, como é que a gente afirma ela perante a humanidade? Fazendo palestra, dando aula de evangelização, escrevendo livro, gravando DVD, né? Trazendo os companheiros para a casa espírita, os vizinhos, vamos lá, vamos você. Estudando em casa, fazendo culto, reunião mediúnica. A gente divulga a eternidade, a noção de eternidade, da imortalidade da alma. Mas e a iluminação? É vida. Esses dois ideais. Eu espalho pelo botão do trabalho, em comunidade. O outro, da iluminação, isso é vida. Tem que viver segundo os padrões superiores que eu quero alcançar. É assim que eu vou brilhar para as pessoas. Então, estou vendo aqui, no centro, no trânsito, o sujeito me fecha,
E eu largo para meter a mão na buzina. Respiro fundo, põe a mão no câmbio, vai com Deus. Jesus te abençoe. É diálogo. Isso é iluminação. Fazer palestra é falar sobre a eternidade, né? Despertar as consciências para a imortalidade da alma. Agora, iluminação é vida. É isso. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Antes de mais nada, o que importa é elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Então, o início do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, é lindo, porque começa assim: e subir na montanha, né? Jesus, onde é que nós vamos encontrar o Cristo? No alto da montanha. E nós, no fundo do vale, refletindo a luz dele. É assim que se dá a iluminação. É assim que a ordem divina vai se consolidar na Terra nessa fase de transição evolutiva. Que haja luz, e a luz se fez. Regressando, pois, olha só, o José falando para aqueles espíritos. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito de Cristo. Convertamos em claridade redentora. Espírito do Cristo, a presença do Cristo. No Monte Tabor, gladiado por Elias e Moisés. O que Jesus fez? Transfigurou. E como é que o evangelista descreve a transfiguração de Jesus? E o seu rosto resplandecia luz, claridade. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para esse esforço de ascensão, em que o luzeiro, a claridade das esferas superiores nos toca e evangeliza.